Bom dia, Tenório, seja bem-vindo. Bom dia, Yara, bom dia, Ana, bom dia, Zanha. Uma satisfação estar com vocês hoje aqui, nesta data para nós da solidariedade internacional ao povo palestino, muito marcante, o dia de Al-Quds. Então, já vou te fazer a primeira pergunta, Tenório, bem-vindo. Obrigado. Nosso querido Said Tenório, historiador, autor de livros sobre a Palestina, depois vai mostrar aqui para a gente, vai até deixar um aqui para a gente sortear, e também é membro da direção do Ibraspal no Brasil. Queria te perguntar por que a última sexta-feira do Ramadã é considerado o dia de Al-Quds, o dia de Al-Quds, como foi criado e por que, qual é o significado dele neste ano, né, 2024? Ana, essa data ela foi instituída pelo Imam Khomeini, o líder da Revolução Islâmica no Irã, né? Depois de proclamada a vitória, o Imam Khomeini fez uma série de declarações, e uma das primeiras declarações foi sobre o compromisso da Revolução Islâmica com a libertação da Palestina, né? E, naquela mesma ocasião, ele instituiu a última sexta-feira do mês sagrado do Ramadã, que está sendo agora neste período, e hoje é a última sexta-feira do mês do Ramadã, como o dia de solidariedade à causa palestina, que ele denominou Dia Mundial de Al-Quds. E Al-Quds é o nome árabe da cidade de Jerusalém, né? E é uma demonstração da Revolução Islâmica do compromisso com a causa palestina, e que esta causa ela deveria, como hoje é mais do que nunca, uma questão internacional, né? Hoje se tem uma compreensão maior de que a questão palestina é uma questão de soberania, de direitos humanos, e não como o senso comum acabou levando para as pessoas de que não é uma disputa religiosa, isso já demora muito tempo, é uma questão sem solução. Não é, né? É um projeto colonial europeu na Palestina, e que há um movimento de resistência com várias organizações que lutam e, neste momento, empreende uma luta muito gigantesca para as proporções e as capacidades da resistência palestina contra a ocupação israelense, que tem o apoio integral dos Estados Unidos, né? Então, esta data foi instituída nessas circunstâncias da Revolução Islâmica, como uma data para que o mundo voltasse os olhos e debatesse a questão palestina e oferecesse as mais variadas formas de apoio e solidariedade. E, Tenório, como é que você viu essa última declaração do Biden, que a gente até trouxe aqui como destaque, que até ele abandonou Netanyahu? Você acha que é teatro? Isso aí é para valer? É só uma manobra eleitoral? Qual a sua leitura sobre esse reposicionamento da Casa Branca sobre esse genocídio em Gaza? Olha, Yara, eu tenho acompanhado as declarações do Biden, do porta-voz da presidência, do secretário de Estado sobre esses últimos dias, né? Principalmente depois do ataque àquela equipe de ajuda humanitária, né? Onde foram martirizados 7 pessoas, entre eles 3 estrangeiros, né? Eu soube agora que tem um americano no meio também. Eu acho que é hipocrisia de Biden e da Europa, né? Porque, veja só, eles ficaram chocados com a morte desses voluntários, dos voluntários estrangeiros, porque dos palestinos que estavam conduzindo o veículo, etc., eles não disseram uma palavra, né? Eles ficam chocados com a morte dessas pessoas, mas não dizem uma palavra de consternação ou de reprovação sobre a morte, por exemplo, de mais de 15 mil crianças, né? Eu acho que a declaração é teatro, é uma hipocrisia sem medida, e claro que Biden não está olhando para a Palestina, eles estão olhando para a política interna, com o crescimento das manifestações de solidariedade à Palestina nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que responsabilizam os Estados Unidos por serem os responsáveis por municiar o Estado de Israel contra os palestinos. Você vê, ele faz essa declaração num dia, no outro dia os Estados Unidos autorizam a transferência de mais de 2 bilhões em armas e equipamentos,
né? Algo que não tinha parado. Eles fizeram também um teatrinho dizendo que tinham suspendido o envio de armas, mas foi algo que nunca parou, né? Então, eu penso que é teatro, é hipocrisia, e eles não estão preocupados com a Palestina, porque eu ouvi também a declaração de uma das porta-vozes da Casa Branca, dizendo, não, nós vamos consultar Israel se foi realmente um acidente ou foi um crime, etc. Como é que você vai consultar o criminoso se ele cometeu o crime, né? Eles vão dizer, o Estado de Israel, não, foi um acidente, nossa, desculpe aí e tal. Quando a gente sabe que Israel está utilizando alta tecnologia nos seus ataques, né? Estão utilizando, inclusive, tecnologia de inteligência artificial para escolher quem mata e quem não mata. E aí eles vão dizer que as pessoas que não estavam na lista dos que deviam ser mortos é o efeito colateral da guerra. O Biden, o Netanyahu, fez uma declaração parecida com aquela do Tarcísio. Isso acontece, o que é que eu posso fazer? Né? Ou seja, o Estado de Israel, eles se somam com os Estados Unidos numa política única de genocídio, de limpeza étnica na Palestina. Eu acho que está acontecendo isso. Ô, Said, os Emirados Árabes Unidos congelaram todas as suas relações diplomáticas com Israel, sendo que os Emirados fazem parte daquela lista de países árabes que estabeleceram relações com Israel a partir durante o governo Trump. Como que você vê o comportamento dos governos, não da população, mas dos governos ali do entorno, do Egito, da Jordânia, dos Emirados e assim por diante? Existe alguma possibilidade de uma coisa que o Irã vem pregando, que é uma frente de países muçulmanos e árabes para enfrentar a situação em Gaza? Olha, Zé, eu penso que esses países que você mencionou, a Jordânia já reconhece o Estado de Israel, mas os Emirados Árabes, o Bahrein, o Egito, o Marrocos e outros, né, que começaram naquela articulação que foi iniciada por Donald Trump, que eles denominaram dos Acordos de Salomão. O que é isso? É reconhecer o Estado agressor. Abraão, né? Hã? Os Acordos de Abraão, né? Abraão, exato. Os Acordos de Abraão, de Salomão não, desculpe, os Acordos de Abraão, para a retomada de relações, algo que, como a gente diz assim, na surdina já acontecem. Por exemplo, o Reino do Marrocos tem acordos com Israel que remontam aos anos de 1970, quando Israel forneceu equipamentos e tecnologia e consultoria para que o Marrocos construísse um muro de 2.700 quilômetros, separando o território que eles usurparam do Saara Ocidental e os territórios que a Frente Polisário estava sob seu controle a partir da guerra. O Egito, que eles fazem há anos um discurso que são a favor do povo palestino, e eles são sócios no fechamento da passagem de Rafah, que é a principal passagem, a principal saída na parte sul da faixa de Gaza. E ali é um ambiente de extrema corrupção, é sabido que as pessoas, para cruzar aquela fronteira, têm que pagar a propina para os militares, e o governo faz vistas grossas, etc. A mesma coisa acontece com as políticas do Bahrein, dos Emirados Árabes, né? São acordos que visam os interesses econômicos e políticos desses grupos dirigentes. Agora, Azen, o que é que eu penso? Vocês devem estar acompanhando o nível das manifestações que estão ocorrendo tanto no Egito, quanto na Jordânia, quanto no Marrocos, quanto no Bahrein, né? Inclusive, já vi comentaristas dizerem que, olha, essas manifestações estão semelhantes àquelas que deram início àquela jornada que ficou conhecida como a Primavera Árabe. Ou seja, a população não está mais acreditando que há um compromisso dos seus governos com a causa da Palestina e não esperam nada deles. Isso aí pode desencadear para uma contestação dos problemas internos desses países, né? Então, eu não acredito que nenhum deles vá mover nenhuma palha para que a resistência palestina sofra alguma forma de reforço. Você vê, por exemplo, os Houthis do Iêmen estão atacando os barcos, os navios mercantes que estão indo para os portos israelenses, ou navios de propriedade de empresas israelenses. O que é que os Emirados Árabes fizeram? Cederam seus portos e abriram uma rota
rodoviária para que o carregamento fosse transferido por caminhões, o Bahrein auxiliou, estão mandando combustível, etc. Ou seja, há outra coisa, a Jordânia tem colocado seus sistemas de defesa para interceptar os mísseis dos Houthis, tem auxiliado Israel no enfrentamento com a resistência libanesa, ou seja, eles são também sócios dessa política armamentista de limpeza étnica que está ocorrendo em Gaza, sobretudo, e na Cisjordânia também, mas principalmente em Gaza, onde a destruição e o número de assassinatos é muitas vezes maior. Said, eu queria conversar um pouquinho sobre o Irã nisso tudo. Então, como você disse, esse dia de Al-Quds, ele foi instituído a partir do Irã, né? E ele é comemorado sempre na última sexta-feira do Ramadã. Essa semana, no dia 1º de abril, o Irã comemorou, celebrou os 45 anos daquele referendo, né, que estabeleceu a República Iraniana pós-revolução como a República Islâmica do Irã, e nesse dia, exatamente nesse dia, houve um ataque ao consulado do Irã em território sírio e vitimou oficiais sêniores da Guarda Revolucionária do Irã. E desde o início, desde pós 7 de outubro, tanto os Estados Unidos como Israel colocam sempre o Irã no alvo, né, de que tudo isso que está acontecendo, na verdade, é uma luta muito maior, não é só a questão da Palestina, é contra o Irã, contra o Irã, contra o Irã. Por quê? E o que você sente a partir do lado iraniano? Vai haver alguma um revide aí com relação a esses ataques? Também no dia em que havia uma celebração pelo general Soleimani lá no dia 3 de janeiro, houve um ataque, né, com bombas e tudo, que vitimou também várias pessoas. Como que você vê essa situação do Irã no meio disso tudo? Pois é, Ana, Israel vem atacando alvos iranianos há bastante tempo, né? Desde que ficou estabelecido o programa nuclear iraniano, que Israel tem feito ataques terroristas no território iraniano e fora do território iraniano, no caso dos cientistas, vários, acho que seis cientistas importantes do projeto nuclear iraniano foram assassinados, inclusive no próprio território iraniano. Você mencionou bem, na comemoração do martírio do general Soleimani, eles atacaram um dos principais santuários iranianos e fizeram centenas de mortes, né, num ataque provocativo. Nesse processo agora, após o 7 de outubro, eles já assassinaram militares de alta patente na Síria e no Líbano, anteriormente ao ataque ao consulado em Damasco, né? Esse do consulado em Damasco foi uma coisa mais grave ainda, né? Não só do ponto de vista de terem atacado a República Islâmica do Irã, mais uma vez, mas pelo modo com que eles atacaram. Eles atacaram a representação diplomática de um país contra o qual não tem nada declarado de conflito armado, etc., no território de um outro país soberano, né? O Imam Khomeini, o Imam Khamenei, que é o líder da revolução atualmente, na oração que ele fez dos mortos lá para os 7 mártires iranianos, ele disse lá que o Irã ia dar uma dura resposta na hora certa e que os israelenses iriam se arrepender de terem praticado aquele atentado, né? Inclusive, ele falou com tanta firmeza que ele disse, em nome de Deus faremos esse ataque. Ou seja, eu creio que haverá uma resposta de alto grau, né? Os iranianos, eles são os persas, né? Então eles têm ali uma firmeza na questão da guerra de longa data, né? Os iranianos, eles não se intimidam com as declarações de Benjamin Netanyahu, dizem, nós estamos com os nossos caças prontos, e divulgaram fotos de caminhões transferindo os mísseis balísticos de longo alcance, etc. O Benjamin determinou o desligamento do sinal de GPS. Só que o Irã tem o seu próprio sinal de GPS. O Irã colocou na atmosfera recentemente 4 satélites simultaneamente. Um único foguete levou 4 satélites, e 2 desses satélites são satélites militares, né, com seu próprio sistema de GPS. Então, essa retórica israelense,
ela não vai deter o Irã. Vocês lembram quando o Imam Khomeini o Haj Soleimani foi martirizado no Iraque? Poucos dias depois, o Irã atacou inesperadamente um alvo que eles não acreditavam que era uma base, a principal base militar dos Estados Unidos no Iraque. Então, a gente pode esperar a qualquer momento uma ação enérgica do Irã, do Irã contra Israel, que pode ser no território israelense ou pode ser num outro alvo que eles consideram legítimos. Se Israel considerou o consulado iraniano em Damasco como um alvo legítimo, o Irã também pode considerar qualquer alvo israelense como legítimo. Aliás, o representante do Irã nas Nações Unidas fez um discurso na terça ou quarta-feira, invocando o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. E o que é que trata o artigo 51 da Carta das Nações Unidas? Trata da legítima defesa, que é um dos elementos que a resistência palestina sempre reivindica para estar enfrentando, no nível que enfrentaram em 7 de outubro, a ocupação israelense. O direito à legítima defesa, inclusive pelas armas. Né? A arma não é só fuzil, revólver, pode ser mísseis de longo alcance, etc. Então, eu imagino, Ana, que haverá uma retaliação. Agora é difícil arriscar qual alvo será, se será no território israelense, na Palestina ocupada, se será diretamente pelo Irã, se será por alguma dessas forças do chamado eixo da resistência, porque vocês estão vendo aí, a resistência islâmica do Iraque está atacando Israel diariamente. Na madrugada de ontem, atingiram uma base militar no porto de Eliel, no sul da Palestina ocupada, no de Israel. O Hezbollah já atingiu mais de 500 alvos no território israelense, né, Palestina ocupada, e o Iêmen, né, que já disparou mísseis de cruzeiro que foram interceptados pela Arábia Saudita e pela Jordânia. Então, acho que virá. Não sei se isso vai escalar por um confronto direto, não sei se Israel tem coragem de fazer um ataque direto contra o território iraniano. Né? Tem até um general iraniano que disse o seguinte: olha, Israel pode até lançar os seus caças e bombardear o Irã, só que na volta eles não encontrarão o aeroporto para aterrissar. Ou seja, o Irã tem hoje uma capacidade militar gigantesca, inimaginável por quem não acompanha a política e o desenvolvimento das capacidades iranianas, né, nesse campo da alta tecnologia militar. E, Said, uma notícia fresquinha aqui, que o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou mais uma resolução que orienta os Estados-membros a cessarem, agora não é nem cessar fogo, é cessar a venda, transferência e desvio de armas, munições e outros equipamentos militares para Israel. Você avalia que vai ter algum efeito prático essa resolução aprovada? Olha, Yara, eu acho que, num certo sentido, pode ter. Né? Eu creio que essas resoluções, tanto a resolução do Conselho de Segurança determinando um cessar-fogo, ou sugerindo um cessar-fogo, como essa resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU, pode surtir algum efeito. Eu acredito mais que essas resoluções elas mobilizem as forças de solidariedade local para pressionar os governos a não adotarem políticas diferentes dessa recomendada pela ONU, né, pelo Conselho de Direitos Humanos. Porque vocês estão notando, na Europa e nos Estados Unidos, as manifestações elas têm sido maiores a cada dia e não cessam. Né? Desde as manifestações nos espaços governamentais para pressionarem os governos locais a não fornecerem equipamentos, né, apoio a Israel, bem como a invasão por ativistas por exemplo, na Inglaterra tem várias unidades da fábrica Elbit, de equipamentos militares que fornece para Israel, que já foram invadidas. Nos Estados Unidos, na Califórnia, os ativistas, não me recordo se foi em São Francisco ou qual foi o outro porto da Califórnia, que os ativistas ocuparam o porto e impediram a saída de navios carregados com armas para Israel. Ou seja, eu acho que o sentido prático dessas resoluções é mais municiar a resistência para que pressione os seus governos, porque os governos em si,
Eu acho que eles estão muito mais comprometidos com as políticas dos Estados Unidos, que é o principal padrinho de Israel, do que com a soberania, com os direitos humanos ou com a vida dos palestinos, né? Embora a gente veja algumas manifestações de governos europeus que são favoráveis à Palestina, como, por exemplo, o primeiro-ministro espanhol declarou que a Espanha vai reconhecer o Estado da Palestina em julho. Se ele reconhece, é um grande feito, porque isso pode desencadear uma série de eventos na Europa e outros países podem engrossar essa demanda de tornar a Palestina como um Estado membro permanente das Nações Unidas. Eu lembro que, em 2010, quando o presidente Lula reconheceu o Estado da Palestina, ocorreu isso. Todos os países da América Latina que ainda não tinham reconhecido o Estado da Palestina reconheceram, à exceção do Panamá, que é um protetorado americano, né? Mas, assim, tem um efeito muito positivo essas resoluções, porque acabam criando um nível de debate que favorece essa solidariedade ao povo palestino em nível global. O Said, recentemente o Mohamed Abbas ele indicou um novo primeiro-ministro para a Autoridade Palestina, anunciou um novo ministério. Essa decisão unilateral dele causou muitas críticas do Hamas e de outros grupos palestinos, dizendo: não pode tomar uma decisão unilateral sobre o futuro da representação do povo palestino. Em resposta, o Fatah, que é o principal movimento que apoia o Mohamed Abbas e a Autoridade Palestina, disse assim para o Hamas: vocês são culpados pela pior crise na história do povo palestino, pior até do que a Nakba. Fizeram uma declaração assim. Você ainda vê possibilidade de se formar uma unidade entre o Hamas, o Fatah e todas e as facções todas que fazem parte do movimento de defesa dos palestinos? Wazenha, eu acredito que sim, né? Como a gente diz, a luta é o divisor de águas, né? Ocorreram duas grandes iniciativas das forças políticas palestinas para encontrar uma solução de consenso para a questão política e governamental na Palestina, né? Porque o mandato de Mahmoud Abbas está vencido há muitos anos, né? É um mandato que, do ponto de vista das leis palestinas, é um mandato ilegítimo. Agora, houve, há 2 anos atrás, salvo engano, uma grande reunião em Beirute com todas as facções palestinas, inclusive com a presença de representantes do Fatah. E se chegou a um acordo para a convocação de eleições do Conselho Legislativo palestino e da Presidência da República. Ficou estabelecido um calendário, as regras, etc. Foi uma reunião de grande importância. Semanas depois, Mahmoud Abbas unilateralmente suspendeu as eleições. Criou uma crise, a vida seguiu, e depois que estourou a guerra do 7 de outubro, houve mais uma reunião em Moscou, com todas as organizações palestinas, o Fatah esteve presente, e houve um apelo dos russos e dos outros apoiadores da Palestina nesse cenário por um acordo. O Fatah estava presente, o Fatah participou de toda a reunião, participou dos debates. Na hora de assinar o comunicado da reunião, o Fatah se absteve de assinar. Ou seja, eu penso, como uma pessoa que observa a questão palestina, que a dificuldade ou o entrave para se haver um grande acordo nacional para recompor as forças palestinas e ter um governo de unidade nacional, como em 2006, é exatamente a insistência de Mahmoud Abbas em não deixar a presidência, como é dizer, nem não largar o osso, porque desde os acordos de Oslo, em 1993 e 95, as forças da resistência palestina reclamam muito que a autoridade palestina ela deixou de ter aquela característica de resistência, como tinha com Yasser Arafat, nas intifadas, etc., e passou quase a ser um organismo colaborador da ocupação, né? Então, eu penso que eu observo neste sentido. Quanto à questão do 7 de outubro ter sido uma segunda Nakba, eu já tenho, como observador, uma opinião completamente diferente,
né? Eu acredito que o 7 de outubro foi um grande feito, né? Eu acho que quando as forças da resistência palestina dizem que foi a gloriosa ação de libertação da tempestade de Al-Aqsa, que eles denominaram esse enfrentamento, é porque, aqui no popular do nosso português, o copo derramou. São 76 anos de ocupação, são milhares de mártires, de destruição, expulsas. Agora, com esse novo governo de Netanyahu, e esse ministro aí da Defesa Interna, Itamar Ben-Gvir, virou um caos. Ele comprou 100 mil ou 10 mil fuzis e distribuiu para os colonos. 100 mil. 100 mil fuzis e deu uma ordem para matar. Olha, vocês podem matar à vontade. E a gente está vendo aí diariamente, né? Eles matam as pessoas, matam os animais, invadem as casas, expulsam as famílias. Virou um caos, uma terra sem dono, no sentido da terra palestina, né? Eles chegam lá, a terra é nossa. Tem vídeos aí os mais estranhos possíveis, se a gente pode dizer, no mínimo estranho, grupos de colonos expulsando as pessoas das suas terras e se declarando donos, né? A pretexto de uma teoria fantasiosa de que haveria uma designação divina, etc. Então, eu não concordo que a Operação Tempestade de Al-Aqsa tenha sido uma segunda Nakba. Eu acho que é uma terceira intifada, em largas proporções. Porque também, a gente tem que entender o seguinte, as lutas de libertação, elas custam um preço muito elevado para as forças que lutam para se livrar do opressor. Está aí Stalingrado, está aí o Vietnã, está aí as lutas na África, está a luta de libertação na Argélia. É sempre uma luta a um preço de vidas humanas muito elevado, mas a vitória virá, né? Eu penso que Israel já perdeu essa batalha. Perdeu a batalha militarmente, não porque eles se renderam ou vão se render, mas porque como é que pode o exército mais bem preparado do mundo, com aviões e navios chegando um após o outro aos portos e aeroportos de Israel, trazendo armas, e não conseguem derrotar um grupo de pessoas que está escondido e entrincheirados em túneis e desenvolvendo as suas formas de defesa pelos seus próprios meios. Porque a resistência palestina não tem tanque de guerra, não tem avião, não tem tropas regulares, não tem navio, não tem nada. Tem aquilo que se convencionou chamar de formas de resistência militar, ou guerra de guerrilha, enfim. Israel, ele só é vitorioso através da ação dos seus caças. Os caças de Israel passam lá, destroem centenas, dezenas e centenas de edifícios e casas, matam dezenas, centenas e milhares de pessoas. Mas as suas tropas, quando entram por terra, eles são sempre derrotados. Aí os vídeos demonstrando que Israel tem uma censura enorme, né, nas suas estatísticas militares. Mas aí, diariamente, soldados israelenses sendo feridos e mortos no confronto direto, porque é um terreno que eles não conhecem, né? Combater guerrilheiros, combatentes da resistência que não sabem de onde vai sair, onde é a porta do túnel, se está atrás de uma coluna, como é que faz, né? E mais, o custo financeiro dessa guerra para Israel é uma coisa absurda, que só os Estados Unidos podem bancar. Um tanque Merkava custa 10 milhões de dólares. E ele é inutilizado com um foguete tipo RPG que custa 250 dólares, fabricado nos túneis. Ou seja, os palestinos gastam 250 para tornar inoperante um tanque de guerra de 10 milhões de dólares. Ou seja, é uma derrota clara. Além do mais, a derrota política e moral em nível mundial é uma coisa sem precedentes. Os Estados Unidos, por exemplo, não se via manifestações de rua sobre assuntos de guerra desde a Guerra do Vietnã. Você vê a desgraça que os Estados Unidos fez no Iraque, a quantidade de pessoas, os assassinatos coletivos através dos seus bombardeios, e não houve manifestação nos Estados Unidos contra a agressão dos Estados Unidos, nem ao Iraque, nem à Líbia, o apoio dos Estados Unidos ao Estado Islâmico na Síria e no Iraque, etc. Então, tudo isso leva ao isolamento de Israel no mundo,
né? E por mais que eles comecem a processar jornalistas, ativistas por antissemitismo, etc., isso não intimida. Isso não intimida porque há uma clareza de que a luta da solidariedade internacional ao povo palestino não é contra os judeus. Ninguém tem nada contra os judeus. Os judeus são praticantes da fé judaica, como tem muçulmano, tem cristão, tem umbandista, candomblessista, espírita, etc. O problema são os sionistas, esse movimento racista de supremacia judaica. Supremacia judaica porque eles se apropriaram do judaísmo para servir como uma cortina de fumaça. Porque se o sionismo fosse só uma ideologia racista, supremacista como o nazismo, era muito mais fácil de você atacá-los. Mas você ataca uma posição de Israel, aí a Confederação Israelita de São Paulo vai processar você por antissemitismo. E você não falou nada contra os judeus, você falou contra o Estado de Israel, que é um Estado reconhecidamente terrorista. Mas eu penso que Israel está derrotado e a unidade das forças palestinas seria um grande feito para alcançar uma vitória mais próxima, se a gente pudermos dizer que podemos estimar o tempo do fim de uma guerra impossível, né? Mas se as forças palestinas estivessem unidas, é porque você vê, vocês devem ter tomado informação sobre isso, as forças do Fatah, eles atacam as forças da resistência palestina. Tem vários dirigentes das forças da resistência presos nos cárceres da autoridade palestina, agora, recentemente. Ou seja, não tem como você lutar contra a ocupação e lutar contra o colaborador da ocupação ao mesmo tempo. A unidade palestina, a unidade programática, a unidade de princípios de ação, eu penso que seria um grande feito. E eu não vi até hoje nenhum dirigente importante, nem do Hamas, nem da Jihad Islâmica, nem da Frente Popular, da Frente Democrática, atacando frontalmente a autoridade palestina, mas sempre se colocando à disposição para o diálogo, vamos juntar forças e tal. O problema também é que, como há o eixo da resistência, aí fica, mas esses caras de fora querem intervir na política interna palestina e tal. Talvez esse seja uma das alegações que eles se valem dela para não concordarem, ou o temor das urnas também. Said, muito obrigada, esse depoimento importantíssimo. A gente vai, inclusive, dar divulgação, né, aqui na Fórum. Infelizmente, a gente já está estourando aqui o tempo, mas podemos te convidar para outros momentos. Queria que você falasse um pouquinho do livro, o livro que você vai disponibilizar, inclusive, para a gente sortear. Nós vamos sortear na segunda-feira, não vai ser hoje. E aí a gente vai fazer essa propaganda desse programa de hoje, até para a gente, na segunda-feira, o pessoal também assistir, quem não tiver assistido, e poder ganhar o livro. Tá, eu agradeço bastante o apoio de vocês a esta minha publicação. Estão dizendo aí que de escritor brasileiro sobre a questão palestina é o livro mais abrangente. Eu até fico satisfeito em ouvir isso. Como mas, é o de nome? fato, Palestina do Mito? Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência. Esse título diz muito sobre o livro, que é um trabalho para demonstrar que a Palestina nunca pertenceu a esse grupo de pessoas que passaram a reivindicar a Palestina como o território para um hipotético lar nacional dos judeus. Mas a Palestina tem uma história ancestral muito longa. Vem dos cananeus, filisteus, constituiu-se o povo palestino. As grandes religiões monoteístas sempre conviveram em paz. Não há histórico de guerra religiosa, se pudermos assim dizer, anterior a 1948. As chaves da Igreja do Santo Sepulcro, os cuidados com a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, ela é quase milenarmente aos cuidados dos muçulmanos de Jerusalém, né? Havia um entrelaçamento entre as três religiões e não havia disputa. Os judeus nunca reivindicaram a Palestina como a sua terra, mas depois do advento do sionismo, coisas estranhas começaram a acontecer, expulsão, conflitos, limpeza étnica, racismo, etc. Né? E eu faço também, Ana e Yara e Luiz Carlos Azenha, um relato da atualidade, desde os acordos de Oslo, o surgimento do movimento de resistência islâmica, né? Inclusive um capítulo sobre as relações diplomáticas Brasil
Palestina, né, o quanto o governo Lula foi importante para a causa palestina, o governo Dilma, né, comento também a desgraça que foi o Jair Bolsonaro, que se entregou de corpo e alma aos sionistas e virou um elemento da sua política no nosso país, enfim. Então, o livro que vai ser sorteado, e eu fico muito honrado por isso, ele também está à venda na Amazon. Quem tiver interesse de adquirir, está à venda na Amazon e recebe o livro com a dedicatória do autor. Eu quero agradecer a honra de ter vindo conversar com vocês na manhã de hoje, e eu queria deixar aqui 3 informações que eu considero muito importantes para que a nossa audiência, a audiência do Fórum Global, veja a dimensão do que Israel está fazendo em Gaza. Olha só, se este conflito, se assim a gente podemos chamar de conflito, ou esta guerra, ela fosse em nível global, o sionismo está com a guerra contra o mundo, está bombardeando o mundo, eles já teriam matado até hoje 137 milhões de pessoas. 137 milhões de pessoas. Se essa guerra fosse no Brasil, ela seria de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas em 6 meses. É mais do que a população do DF, é como Israel tivesse soltado um monte de bomba e dizimado a população do Distrito Federal brasileiro. Então, é uma guerra que requer de todos nós, que temos sensibilidade com os direitos humanos, o apoio à causa palestina. Não é Hamas, não é Jihad, não é a Frente Popular, não é Fatah, nada. É o povo palestino que está sendo dizimado. E essas forças que estão em conflito merecem todo o nosso apoio. Não adianta falar mal do Hamas, porque você acaba falando a língua que Israel quer que você fale. Nós temos que defender os direitos humanos, a justiça e o direito dos palestinos ao que é seu, território, a existência e a viver em paz. Então, eu agradeço enormemente a honra de ter participado com vocês hoje e estou aqui modestamente sempre à disposição. Muito obrigada. Ótimo, né? Uma grande aula. E aí, Azenha, podemos encerrar? Sextar? Vamos sim. Eu só queria ler algumas coisas. Bom, agradecer primeiro ao Said e até breve, viu, Said? Um abraço, satisfação. Obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem.